Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Madame Sem Filtro, mais sem filtro do que a Madame. Eu sempre contei, assim, eu pauto os meus vídeos muito pelo que eu já vivi, pelas coisas que me aconteceram. E assim, para quem não sabe, eu era casada, já tinha 30 anos, e meu ex-marido resolveu me trocar por uma moça 20 anos mais nova. Talvez ele esteja certo, talvez seja a pessoa certa para ele. Essa aqui é a Gaia. A Gaia tá brava, que ela não tava... A minha filha chama ela de papagaia. Ó, já temos uma convidada especial para o vídeo. Então, e aí hoje eu decidi contar um pouco. Eu sempre falei dessa história que meu pai faleceu e eu tomei um pé na bunda. Aí eu resolvi contar para vocês um pouco da história do meu pai. Para quem não sabe, eu escrevi um livro chamado Contos, Crônicas e Delírios, que eu faço algumas crônicas, alguns contos. E eu resolvi homenagear meu pai, porque é uma história de vida, é realmente uma história de vida, e é uma história de um grande homem. Um homem que sofreu muito e que nunca abandonou o sorriso no rosto. Eu já li essa crônica umas 5 vezes antes de gravar esse vídeo, me esforçando muito para conseguir ler e não chorar. Me perdoe, eu já tô começando a falar miseravelmente, Jesus, mas eu vou contar. É uma história de vida. Era uma vez um garoto que vivia com seus 4 irmãos, 2 meninos e 2 meninas. Ele era o do meio. Uma família grande para os padrões de hoje em dia, mas muito comum no início do século XX. Moravam em uma casa simples, no subúrbio carioca, próximo à linha do trem. Aqui eu vou fazer um parêntese. Eu fui lá e fui ver essa casa. Ela ainda existe. E eu descobri como no atestado de óbito da minha avó tem um endereço, porque ela faleceu em casa. Moravam em uma casa simples, no subúrbio carioca, próximo à linha do trem. A casa tinha um grande quintal onde brincavam. Nele havia uma esplêndida mangueira, em volta da qual as crianças corriam pela manhã. Eram comandados pela mãe, filha de espanhóis, que acreditava que o exercício era bom para a saúde. A mãe recolhia os animais de rua, tratava seus ferimentos e depois entregava aos adotantes. Vocês podem ver, outro parêntese, a minha avó foi a precursora dos protetores dos animais. Ela pegava os bichinhos na rua, tratava com ervas, com tudo, e devolvia e dava a pessoas que podiam cuidar deles. Vítima de uma infecção intestinal, ela partiu prematuramente, deixando os 5 filhos. O nosso menino tinha 10 anos. A família feliz se esfacelou. O pai, não suportando a morte da companheira, se embrenhou no álcool. Informações confusas davam conta que havia morrido de cirrose e outros falavam em atropelamento. 2 anos depois de sua companheira. O nosso menino ficou com o irmão no carro, enquanto sua tia e seu tio foram ao enterro. O cemitério não era lugar para crianças. No entanto, o cemitério insistia em fazer parte da vida deles. Quando Ana, a mãe, desencarnou, os filhos foram espalhados por suas irmãs casadas e a única solteira. Os 2 meninos foram postos em um colégio interno. Nosso menino e o irmão eram comidos por percevejos e estavam isolados da família. A irmã solteira de Ana pegou os meninos, tirando-os dessa situação. Novamente, as crianças foram redistribuídas. Nosso menino ficou com a família da mãe, que tinha um armazém em São Cristóvão. Um dos tios tinha uma boa situação financeira, mas o menino, órfão de pai e mãe, servia como mão de obra barata.
Nosso menino vendeu doces pela rua, carregou barras de gelos nos ombros que eram postas dentro das geladeiras daquela época. Mas o armazém acabou, a morte da matriarca e os tempos que mudavam rápido levaram ao fim do negócio lucrativo. A sorte estava longe de ser parceira desse garoto. Aos 19 anos, sua irmã mais velha morreu após uma cirurgia de apêndice. A outra hipótese era que ela fora acometida por tifo depois da cirurgia. Né, Marie? Vem beber. A cachorrinha que resolveu fazer uma visita. A morte parecia rondar a família, que novamente, enlutada, redistribuía as crianças. A irmã solteira, então, se encarregava dos 3 mais novos, entre eles o nosso menino. Ela seria o mais próximo do que eles teriam de uma mãe. Num lar simples, com crianças que lutavam pela vida, a menina conseguiu uma bolsa de estudos num colégio caro. Ela não tinha como comprar os livros ou o material escolar. O que deveria ser uma oportunidade de ouro transformou-se em uma tortura. Os livros e materiais emprestados por meninas caridosas entre um intervalo e outro não lhe permitiam performar. Todos foram para o ensino público, trabalhavam de dia e estudavam à noite. O menino mais novo foi entregue a outra irmã que tinha melhores condições. Enquanto isso, o nosso menino andava quilômetros. Não tinha dinheiro para os bondes. Ele não teve brinquedos e nem infância feliz. De dia ou de noite, com seus sapatos furados, forrados com jornal, lá ia ele pelos quilômetros que o separavam do trabalho. A pequena família resolveu morar no centro do Rio. A tia adorava cinema, então a diversão principal era essa. O nosso menino muitas vezes não podia ir. Não havia dinheiro para todos. Ele era um rapaz e de agora em diante será o nosso rapaz. Trabalhava duro, a tia era uma excelente costureira e vestia a menina, que também já era moça, com os modelos mais bonitos da década de 50. Voltaram ao subúrbio. Formados, os dois entraram para o serviço público, na rede ferroviária federal. Trabalhavam de maneira séria. O nosso rapaz já trabalhara em vários lugares e agora viajava o país inspecionando obras. Ele era honesto e vivia lutando para livrar o irmão mais novo das trapalhadas que se metia, de brigas nas ruas e ao roubo. O irmão ficará órfão de mãe com apenas 3 anos e, como todos, órfão de pai também, antes mesmo da morte dele. Ele foi registrado depois da morte dos pais e ganhou um nome diferente do que os pais haviam escolhido. O caçula sofreu e cresceu revoltado. Deu trabalho ao nosso rapaz, mas se consertou. No entanto, ficou apartado da família por anos por escolha própria. Nosso rapaz tornou-se um jovem adulto. Mudou-se com a família para a Zona Sul, desejo de sua irmã. Reunidos no mesmo bairro, os 3 irmãos tocavam suas vidas. O nosso adulto conheceu uma jovem. Começaram um namoro, casaram-se e voltaram ao subúrbio, que nosso adulto amava. Apartamento próprio, trabalho em 2 lugares, ele lutava sem descanso para construir sua própria família. A gravidez de sua esposa trouxe uma grande alegria, mas expôs suas cicatrizes. O desejo de dar uma vida perfeita à família o fazia redobrar seus esforços no trabalho. A bebê nasceu e em poucos dias precisou ser operada. O susto secou o leite materno. O nosso adulto, que será conhecido por pai, doravante, corria as maternidades cariocas em busca de leite. Encarou enchente, trânsito, cansaço, mas voltava sempre com o leite. Novamente grávida, dessa vez nasceu um menino, que aos 6 anos apresentava sintomas compatíveis com meningite. E novamente a morte passa ali por perto para lembrá-los que ela existe, mas o bebê se recuperou. Os natais na casa da família eram lindos, cheios de presentes. Era Papai Noel que visitava aquela casa. Tinha muita magia, o pai amava o Natal. A mãe não era dada a festas. Em busca de dias melhores, mudaram-se para
à capital do país. Nosso pai trabalhou duro e subiu no escalão do funcionalismo público. Não assinava nada que não fosse lícito e ainda denunciava os malfeitos. Como pai, levava as crianças para passeios. Em Brasília tem uma piscina de água mineral. Aqui eu falo a piscina mineral, fazia churrascos no parque, levava os dois para o Sunday sagrado da manhã de domingo. Mas já era diabético e não participava da farra açucarada. Nunca levantou a mão para os filhos. Não acreditava na violência como forma de educar. Encheu os meninos de histórias em quadrinho, brinquedos e carinho. As crianças tornaram-se devoradoras de livros, estimulados pelo pai que comprava os grandes clássicos que iam morar na estante. E em seguida eram lidos avidamente. As férias eram normalmente no Rio de Janeiro. O pai furava a onda com os filhos pelas manhãs e fazia visitas à tarde a parentes e amigos. Isso tornava as férias em família tempos memoráveis. O pai gostava de estrada. Dizia que antes de sair do país, precisava conhecer o Brasil. Levou a família ao Nordeste, apresentando as praias lindas de todos os lugares. Viajou ao Sul para que pudessem conhecer as Sete Quedas antes que fossem inundadas pela represa de Itaipu. Amante da música, o pai inundava o carro com canções antigas na estrada. O combinado era uma fita cassete. Fita cassete, para quem não sabe, é um negócio que a gente botava onde a gente gravava as músicas para ouvir. Precursor do CD e companheiro de época do vinil. O combinado era uma fita cassete do pai e uma fita da filha. 1 hora para cada um. Quando o pai viajava, sempre trazia presentes e ia para auditorias em Mato Grosso do Sul e atravessava... Fred, não! Ele ia para auditorias em Mato Grosso do Sul e atravessava a fronteira. Ele trazia de lá estojos lindos, de lápis de cor e uma espécie de foguinho que era ativado quando posto no chão e passado o pé por cima. A gente adorava isso. Também comprava artesanato indígena ou qualquer coisa que poderia surpreender e fazer os filhos felizes. Com o mesmo carinho, também presenteava sua esposa. Uma de suas paixões era um almoço em churrascarias na beira do lago, almoços que duravam horas. Atendeu todos os pedidos, todas as vontades. Era rigoroso com os namoros e saídas. Queria que a filha fosse professora, mas a filha tinha as suas próprias ideias. Mesmo com a promessa de um carro aos 17 anos, a menina não cedeu aos sonhos do pai. Fez vestibular, passou e aos 18 anos ganhou um carro do pai, um Chevette creme. Ele, orgulhoso, fez um grande jantar, preferido da família, cerizada. Era difícil conseguir siri fresco no Planalto Central naquela época. A filha passou novamente no vestibular e o pai comemorou. Os filhos estavam cursando a faculdade, a menina cursando 2. Chegou a hora de voltar para o Rio de Janeiro. A adaptação da menina foi mais difícil. O pai então a cercou de paciência e mimo. Os 2 filhos se formaram e casaram-se. O pai sofreu com a saída deles de casa. A filha se casou em outro estado e o pai foi companheiro em todos os passos que antecederam o casamento. Foi com ela escolher o tecido do vestido de noiva, sapatos, peças no enxoval, deu dinheiro para tudo, de móveis às primeiras compras de mercado no novo casal. Pagou a festa, mandou trazer os vinhos, foi parceiro como tinha sido a vida inteira. Nasceu a primeira neta. Ele comemorou com alegria mais genuína, sua vista já estava lhe dando trabalho, tornou-se turva, mas viu a primeira neta. 2 meses depois, ele estava praticamente cego. Só via claridade e andava se guiando pelos móveis. Não reclamava e levava sua vida, fazendo o que podia fazer e ainda ajudava os outros. Presenteava com músicas e o sorriso maroto dançava em seus lábios. Ele nunca o perdeu. A cegueira definitiva agora era tudo... A cegueira definitiva chegou. Agora era tudo escuro. Ele não mudou, sua esposa chorou muitas vezes num misto de pena dele e dela mesma. Ela se dedicava ao nosso pai, ele era prioridade na vida dela. A filha que morava longe
mas era visitada, a filha que morava longe era visitada constantemente pelos pais. Voltou a morar na mesma cidade que eles. O pai teve um infarto, teve que operar o coração e ficou decidido que eles morariam mais perto da filha. O pai gostava de seu radinho, ouvia os programas mais variados. Em um momento foi obrigado a estar... Fred, para! Em um momento foi obrigado a estar na casa da filha. Pela internação de sua esposa no hospital. Adquiriram então o hábito de ouvirem juntos a Ave Maria. Todos os dias seguintes de sua vida, já em sua própria casa e muitas vezes no hospital, ele ligava para avisar a filha quando se aproximava o horário da Ave Maria. Seus netos o amavam muito. O sorriso fácil, o humor leve e a generosidade iluminavam sua presença. A luz que faltava em seus olhos sobrava em sua alma. Ele nunca reclamou de sua vida, de sua cegueira ou da aspereza de seu caminho. Ele sempre foi presente na vida de todos, sempre estava disposto a aproveitar os passeios. Ouvia sem mágoas a descrição das paisagens. Não havia tristeza por não poder ver, mas ficava feliz que outros pudessem. As interações se tornaram recorrentes. Saía com muita dificuldade no hospital. Teve que colocar uma sonda urinária. O comprometimento de sua saúde não atingiu seu otimismo e sua alegria. As cuidadoras o amavam, tratavam com carinho e ele conquistou todos os que o rodearam. Um dia, no final de janeiro, foi internado com uma pneumonia. Era para ser rápido. O problema não parecia sério. O maior problema era que, aos 89 anos, ele estava em um hospital em plena pandemia. Foi para o CTI, já conhecido pelos enfermeiros de suas internações, o tratavam também com carinho. O que era para ser simples e rápido evoluiu para um estado grave, com falência dos rins. O corpo já não conseguia mais regular a pressão. E em alguns momentos de alguma lucidez, ele tentava se comunicar. No entanto, com a traqueostomia, sua voz não podia mais ser ouvida. Era um longo jogo de adivinhação. O filho foi incansável, lutou como um leão pelo pai. A filha ia visitá-lo mesmo contra todas as indicações médicas por pertencer ao grupo de risco da Covid. Tocavam músicas para o pai ouvir. Um dia chegou uma moça com um violão que cantava para os pacientes na UTI. Os filhos disseram a ela que o pai adorava música e ela tocou "Como é grande o meu amor por você". Era exatamente o que os filhos sentiam. Estavam inundados pelo amor que seu pai cultivara neles. Um homem admirável por todos os aspectos, exemplo de vida. Aquele homem gigante estava ali sem voz. Um dia a filha brincou com ele e ele sorriu. Não estava tão perdido. Essa chama aqueceu o coração tão dolorido dos filhos. Sofrido pelos meses de cama, cheio de hematomas, sem voz, as chagas se abriram pelo seu corpo. A infecção silenciosa não o abandonava. Muitas vezes a filha de coração partido dizia que ele estava livre, que este elo de amor não se romperia. Estavam ligados pela eternidade. A missão dele estava cumprida. No dia 18 de abril de 2021, uma noite de domingo, meu pai partiu. Eu tive o melhor pai do mundo. Eu tive o pai mais perfeito. Um pai que sofreu tanto, tanto, tanto. E nunca maldisse a vida. Eu acho que isso faz com que eu tenha expectativas muito altas para os meus filhos. Porque eu acho que eu fui muito abençoada com o pai que eu tive. Meu pai era um homem de sorriso muito farto.
era um homem que vivia alegre, que tinha as dificuldades, olha, que não eram poucas, mas que ele vivia alegre. Meu pai tinha um sorrisão e ele conseguia ajudar todo mundo, precisasse ou não a pessoa de ajuda. Esse vídeo é uma homenagem a ele. Esse é um vídeo muito pessoal. Essa história está no meu livro, eu li para vocês, mas o que eu estou dizendo hoje, eu sempre disse a ele em vida. E todos os dias eu me lembro dele e digo: pai, eu te amo, muito obrigada por ter sido meu pai. Muito obrigada por ter me escolhido como sua filha. Eu sou muito grata a Deus, porque tem dores que nunca vão acabar. Nesse caso é a saudade de alguma coisa linda, muito boa que nós vivemos. E o recado que eu deixo para vocês: valorizem o que vocês têm. Valorizem a família de vocês. Eu tenho um exemplo para seguir, muito grande. Eu tenho um exemplo que eu nunca vou poder abdicar dele, porque tá impresso em mim, sabe? Desejo a vocês uma ótima semana, tudo de bom, e me perdoem a emotividade.